Africanidades conectadas desejam a todos os assinantes, simpatizantes, amigos, um feliz ano de 2024. Agradecemos os que nos acompanharam nesse nosso primeiro ano de publicação, nesse canal que tem como finalidade exclusivamente apontar, revelar a presença de africanos na diáspora e a sua contribuição na construção das sociedades. Porque durante muito tempo, a África e os seus descendentes foram vistos apenas na condição de escravizados. E sabemos que a contribuição dos povos africanos para a humanidade é muito maior, vai muito além do que a condição de escravizados. Basta lembrar que a África é o berço da humanidade. E basta lembrar que a cultura africana está espalhada, disseminada por todo o planeta Terra. Por isso que o nosso canal denomina-se Africanidades Conectadas. Neste ano de 2024, aqui em Itajaí, celebra-se os 200 anos da implantação da primeira paróquia aqui, quando Itajaí ainda não era emancipada. Nós denominamos a implantação do curato, quando se estabeleceu aqui o primeiro vigário, o primeiro cura, como era denominado na época. E sabemos muito pouco ainda sobre um dos personagens que foi o construtor da primeira igreja de Itajaí, conhecida como Igrejinha da Imaculada Conceição, que fica no centro da cidade de Itajaí. Em 2008, nós escrevemos um livro, esse aqui, que tem como título A Itajaí do século XIX, História, Poder e Cotidiano. E nela nós evidenciamos o personagem Simeão, ainda que en passant. Simeão foi um dos escravizados do Agostinho Alves Ramos, considerado por uma certa historiografia como o fundador de Itajaí. Eu digo uma certa historiografia porque há polêmicas acerca do fundador ou dos fundadores de Itajaí. Até essa expressão fundador, fundadores é polêmica, porque aqui já existia a população indígena. A própria palavra Itajaí é de origem indígena. Mas essa é uma outra polêmica. Então, na época, nós evidenciamos esse sujeito escravizado, Simeão, que ainda hoje é pouco conhecido nas escolas locais, seja do ensino fundamental, médio ou superior. No entanto, ele é um personagem que faz parte da história de Itajaí. Posteriormente, em 2009, o artista plástico Silvestre João de Souza Júnior elaborou, construiu esse busto do escravizado Simeão. E nós, de certa forma, contribuímos com a nossa pesquisa na construção desse busto. Porque você sabe que não ficou nenhuma fotografia do Simeão. Então, o artista plástico foi reconstituindo a imagem do Simeão a partir de dados pesquisados sobre
os grupos étnicos que foram trazidos para a região de Itajaí na condução de escravizados. E daí surgiu essa imagem do Simeão, que depois, com a CEPIR, né, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e o Movimento Negro de Itajaí, foi estabelecido o Prêmio Simeão, que aquelas pessoas negras que ao longo do ano tiveram alguma contribuição no resgate da cidadania, da etnicidade, da história oculta da população negra da região, aqueles que contribuíram nesse sentido recebem, após a indicação dos movimentos sociais e de órgão da Secretaria da Igualdade Racial, recebem o troféu Simeão. Mas nós vamos falar então do pouco que sabemos desse Simeão a partir da memória de Antônio da Costa Flores, que foi casado com uma afilhada do Agostinho Alves Ramos e que chegou aqui em Itajaí entre 1840 e 1844. Ele veio do Rio Grande do Sul. E ele também foi um homem público, trabalhou na Câmara de Vereadores de Itajaí na época em que Itajaí se tornou vila, se emancipou de Porto Belo. E em 1907, esse Antônio da Costa Flores, que era tido como o homem mais velho, mais idoso de Itajaí, concedeu entrevista ao jornal O Novidades, em 3 edições, onde ele contou a Itajaí passada, a Itajaí da sua época, desde quando ele aqui desembarcou. Então é a partir dessa introdução do livro Itajaí no século XIX, História, Poder e Cotidiano, que nós vos apresentamos o pouco que temos sobre Simeão. Insistimos que ainda se faz necessário uma pesquisa mais exaustiva sobre a contribuição da população negra na Foz do Itajaí, seja na condição de escravizados, seja na condição de livres ou libertos. Nós temos esse compromisso de avançar, de pesquisar mais e de dar mais visibilidade à presença dos afrodescendentes aqui na região da Foz do Itajaí. Por ora, nós vamos reproduzir o que nós pesquisamos lá em 2008. Vamos reproduzir aqui nesse canal, porque inclusive a edição dessa obra está esgotada, mas nós a temos em PDF e disponibilizamos a quem tiver interesse em lê-la. Basta mandar um e-mail solicitando pelo nosso e-mail bentorosa.ebano@gmail.com. Aí nós enviamos essa obra em PDF. Então, vejamos o que nós escrevemos naquela época e que se encontra registrado nessas páginas. Antônio da Costa Flores disse ter chegado com seu pai em Itajaí entre 1840 e 1844. Ali já encontrou o coronel José Henrique Flores, residindo na localidade denominada Pocinho. Nós já falamos no nosso canal sobre Henrique Flores. Foi um dos maiores escravocratas aqui da região. Sigamos.
Antônio da Costa Flores lembrou-se que, ao chegar em Itajaí, ainda havia vestígio de um grande temporal, sendo as marcas visíveis nas proximidades da Sociedade dos Atiradores, que hoje fica ali do lado da Univale. Sinais visíveis do dito temporal também podiam ser notados nas proximidades da casa do cirurgião Claudino Pacheco, no canto da praia de Camboriú. As lembranças de Flores apontaram para os ranchos de palhas ao longo da praia, onde abrigavam canoas que, segundo ele, eram presas por correntes para evitar que os soldados desertores, vindo do Desterro, atual Florianópolis, as usassem para atravessar o rio durante a noite. Não se sabe bem a que época ele estava se referindo, mas havia denúncias de desertores da Guerra do Paraguai refugiados em Itajaí, como nós tivemos a oportunidade de registrar nessa obra já mencionada. Itajaí, por essa época, entre 1835 e 1844, possuía uma população de aproximadamente 1.686 habitantes, sendo 1.523 livres e 163 escravizados. Entre os escravizados estava Simeão, conforme lembrou o entrevistado ao descrever aspectos da cidade. Abre aspas. No Itajaí, não havia, então, nenhuma rua, nem se falava em arruamento. Nas imediações do local em que presentemente se acha a igreja matriz, existiam uns alicerces de pouco mais de meio metro de altura, construído por um pedreiro escravo do Major Agostinho, de nome Simeão, para a igreja, e uma meia-água muito pequena de taipa, sem reboco, coberta de palhas, de telha, sem forma exterior de templo, conhecida por Casinha de Nossa Senhora, porque agasalhava uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. O cemitério ficava no terreno sito nos fundos dessa casinha e ia até perto da atual casa de negócio do senhor Pedro Bauer. Fecha aspas. Então, como revela Antônio da Costa Flores, a construção de pedra da Igrejinha da Imaculada Conceição, antiga, foi obra do escravizado Simeão. E a nossa sugestão é que se evidencie naquele prédio ou nas imediações essa referência de quem construiu a Igrejinha Velha. Lembrando um pouco Bertolt Brecht, quando naquele poema Perguntas de um Operário que Lê, ele evidencia que muitas vezes as obras públicas ou particulares consagradas pela história não constam o nome dos que a construíram. Muitas vezes consta o nome dos administradores da época, do prefeito, do presidente, do governador, mas os verdadeiros construtores muitas vezes estão ocultados. Assim como ocultado está Simeão, o construtor da Igrejinha Imaculada Conceição, a primeira igreja de Itajaí, que esse ano de 2024 completa 200 anos. Que seja uma oportunidade para trazermos à luz a presença
desse sujeito histórico. Axé, feliz 2024 para todos nós.